Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Esse podcast, ele tem como base 3 pilares para falarmos sobre negócios da área da saúde: marketing, gestão de clínicas e consultórios e experiência do paciente. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente tem aqui um pedido especialíssimo para ti antes da gente apresentar a nossa convidada. Vai lá, te inscreve no nosso canal, é bem fácil, é só clicar ali, inscreva-se, botãozinho do YouTube, isso vai nos ajudar muito, porque a gente sabe que tem muitos de vocês que são nossos espectadores aqui que acabam não estando inscritos no nosso canal, e só essa ação nos ajuda muito a reverberar o nosso conteúdo por aí. Todos os nossos episódios, como eu já falei, saem nas quintas ao meio-dia de 15 em 15 dias. E além disso, os melhores cortes, as melhores partes aí dos nossos podcasts estão também nas nossas redes sociais. @981, 981 por escrito, tá? Por extenso, não é numeral. E tu já sabe, né? Além disso, das nossas redes sociais, também estamos no Spotify e lá você vai conseguir acessar o nosso conteúdo, os nossos episódios na íntegra. É bem fácil de achar também. 981cast Negócios em Saúde. E agora, eu preciso apresentar para vocês uma convidada especialíssima que veio especialmente hoje de outra cidade aí aqui para Santa Cruz do Sul para estar com a gente conversando e entregando o ouro, entregando muitas coisas legais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer essa profissional da saúde. Estou apresentando para vocês ela, Fernanda Green Rosa, ela que é fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. Eu quero que tu se apresente para nós e eu quero te desejar boas-vindas ao 981cast. Eu estou muito feliz de te receber aqui, Fer. Muito obrigada, é um orgulho, uma honra estar aqui e conversar contigo sobre assuntos tão relevantes que eu tenho certeza vai abordar também quem trabalha em outras áreas, empreendedores de outros segmentos, não só da área da saúde. Bem, então eu sou Fernanda, sou formada já há 23 anos, trabalho então com reabilitação de tecidos cicatriciais e muita gente me pergunta, o que é isso? É uma área dentro da dermatofuncional que ela é especializada no trauma cirúrgico. Então todo aquele transtorno que o pós-operatório causa, a dor, o inchaço, o roxo, enfim, um mundo de coisas que acontece, a gente sabe, né? É o trauma programado das cirurgias. Então, tudo o que acontece eu consigo minimizar através do meu trabalho. Isso significa que o paciente se recupera mais rápido, não tem tanta dor, né? A pior fase da recuperação a gente consegue compactar. Então, uma série de benefícios, desde que muito bem orientado e desde que esse paciente faça, então, a consulta fisioterapêutica pré-operatória para ter todas as orientações e estar seguro de que ele não vai errar depois da cirurgia, né, com algum movimento errado em casa ou algum familiar querendo ajudar, enfim. Então, a fisioterapia é especializada no trauma cirúrgico, ela engloba desde a consulta pré-operatória até a alta do paciente. Nossa, é um trabalho muito diferente, o trabalho que tu faz. E eu preciso contar para vocês, nossos espectadores aí, que a Fernanda, na verdade, a gente se conhece há pouco tempo, né, Fer? Dá pra se dizer que sim. Dá pra se dizer que alguns meses aí. Mas a gente se conheceu, então, no Gramado Summit. Nós duas aí participamos de um painel. Eu fui a mediadora de um painel. A Fernanda participou junto com outros profissionais da saúde, onde a gente justamente, né, falou aí sobre essa questão da tecnologia, da inovação na área da saúde. Um dos pouquíssimos painéis que falaram sobre saúde no Gramado Summit, que é o maior evento de inovação da América Latina, né? E eu tive o prazer de te conhecer lá, e logo que eu te conheci, eu percebi, a Fernanda tem um quê diferente, a gente precisa conversar mais, eu preciso ter ela no nosso podcast. E ela tá aqui hoje para conversar com a gente, então, e contar aí um pouco dessa história, dessa carreira, e contribuir muito com os nossos espectadores. E pra gente começar, né, tu já se apresentou pra nós dentro da tua área de atuação, né? Mas eu quero saber, quem é a Fernanda pessoa física, a PF? Conta pra nós. E a Fernanda, na verdade, são multi-pessoas, né? Eu sou curiosa,
Então, sou empreendedora, sou mãe, esposa e tudo na mesma casca, né? Somos mulheres sempre é multi, né? Então, eu sou uma curiosa e uma entusiasta da minha profissão. E desta forma, eu acabei fazendo inovações dentro da minha área e trazendo bastante novidade, tanto para os cirurgiões quanto para os pacientes, né? Que tipo de recuperação diferente é essa que tu tá fazendo, Fernanda? Me explica, porque eu não tô entendendo, algumas pacientes me pedem, né? Então, eu sou uma curiosa, eu sou uma entusiasta, eu sou empreendedora, eu sou uma inquieta, eu tô sempre atrás de o que eu posso fazer para melhorar, né? Tanto no meu trabalho quanto da vida dos meus pacientes. E sou uma pessoa muito grata por estar aqui na Terra, promovendo bem, ajudando pessoas. E isso é o que me move. Que incrível. Dá pra ver o brilho no teu olho quando tu fala sobre isso. É nítido, assim. Mas agora eu quero que tu conte. Vamos tentar recapitular algumas coisas da tua história. Eu quero conhecer um pouquinho de ti, até porque grande parte da tua história, da tua trajetória, eu não conheço, eu conheço aquilo, a gente conhece aquelas pinceladas ali, né, o que está saindo nas redes, o que a gente vai conversando, conseguindo conversar nos intervalos, dos momentos que a gente está juntos, mas eu quero entender de ti. Qual foi o momento que tu percebeu, Fernanda, que tu precisava olhar para o teu trabalho não só como uma fisioterapeuta, que faz atendimentos, né? Mas sim como um negócio da área da saúde, assim, um negócio mesmo. Qual foi esse momento? Conta pra mim. A ficha caiu quando eu trabalhava numa cidadezinha de interior, lá no início dos anos 2000, 2002, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, e sempre eu tentei entender quando uma paciente não me procurava, naquela época eu já estava entrando na área da reabilitação pós-operatória, e uma paciente queria fazer cirurgia, não deu retorno, e eu fiquei assim, poxa vida, eu expliquei tão bem todo o planejamento, o que eu ia fazer com ela, por que será que ela não fez comigo? Tu deu a proposta pra ela e ela não fechou. Fiz a proposta e ela não fechou. E eu tava, né, o que será que aconteceu? O que será que foi que eu errei? Né? O que eu fiz? O que eu falei que ela não gostou? E eu retornei a ligação pra paciente, porque na época a gente não tinha o WhatsApp, e perguntei, na hora quem atendeu foi o marido dela. E daí eu disse, esse é o telefone da fulana de tal? Dele, sim, eu sou o marido dela. É que eu sou fisioterapeuta, Fernanda Green, eu tô ligando pra perguntar o que houve, se aconteceu alguma coisa, se eu disse alguma coisa errada que ela não gostou, porque ela não retornou o planejamento que eu fiz pra ela. Eu imagino que ela, né, está prestes a fazer a cirurgia e ela não me deu o ok de eu poder fazer o atendimento dela do pós. Que naquela época a gente só falava em pós, a gente não preparava o paciente antes da cirurgia. E daí o marido dela começou a me perguntar um monte de coisa. No início eu estranhei, mas eram perguntas coerentes e eu fui respondendo. E daí no final da nossa conversa ele disse, olha só, eu sou gestor de tal empresa, trabalho muito com pós-venda e tudo que tu me disse até agora faz todo sentido. E quando ela me falou das 3 fisioterapeutas que o médico indicou para fazer o pós-operatório, ela logo falou de ti. Porém, tu era o valor mais alto. E, obviamente, a gente sem saber, te descartou de cara. Mas agora, te ouvindo falar, eu faço questão que ela seja atendida por ti. Porque eu trabalho com pós-venda e eu sei o que é isso. E eu, na época, nem sabia que isso era a tal da pós-venda, porque eu tinha vendido. Que ano foi, né? Tu lembra? Mais ou menos? Isso devia de ser em 2002, eu acho. Tá, super. Né? Tá, lá atrás. Lá atrás. E eu, caramba, então isso tem nome, é pós-venda. Eu não sabia nada. Claro, não tinha como eu não tinha ideia de gestão, eu não tinha ideia de estratégia, eu não tinha ideia de pós-venda, não tinha ideia. Eu fazia instintivamente. Tá, mas tu tinha recente se formado? Tá. Eu tinha recém me formado. E eu sabia que o meu trabalho, né, eu achava que era bom na época mesmo, com pouca experiência. E eu fiquei, né, ficava indignada. Disse, não, eu quero saber, daqui a pouco se foi um erro meu, eu falei alguma coisa indevida para a paciente, ela se sentiu mal ou não. E não, ali a exclusão foi por preço, mas a paciente já tinha falado de mim, o marido já sabia. Né? Então, ali foi que ligou a chave, cara, eu preciso estudar melhor o que é pós-venda. Negócio, gestão, eu preciso saber até a parte financeira, tudo.
E daí que Foi uma frase. eu comecei, daí fiz Empretec, daí fiz não sei o que. Aí eu comecei a fazer outras coisas que não eram técnicas diretamente da fisioterapia. Aham. Que aí que eu comecei a entrar nesse mundo. E eu disse, gente, como é que eu não vi isso antes? Né? E o quanto o profissional da saúde não tem isso em curso. Isso eu ia te perguntar, tu consegue perceber falando especialmente dos teus colegas fisioterapeutas, né? Porque tu não tem isso na graduação, como tu estava falando, né? Não, pelo menos na minha época não tinha. E eu, pelo que eu sei, daqui a pouco tem uma outra disciplina muito específica em algumas faculdades, algumas graduações. Mas a minha pergunta pra ti é no sentido de, tu percebe hoje, ano 2025, como que tu percebe os teus colegas? Eles estão olhando pra isso, os teus colegas fisioterapeutas, estão olhando pra negócio, tu vê eles estudando sobre isso ou ainda... Ainda tá engatinhando. Ainda. O teu serviço precisa acontecer com mais colegas em mais áreas, não só na área da fisioterapia. Sim. Toda a área da saúde. Com e certeza. além, né? Enfim, isso é muito importante. Eles não têm consciência disso, né, Não Fernanda? Não tem. E olha que eu ainda sinto que eu sei pouco. A minha, quanto mais eu estudo e vejo e falo com pessoas, parece que eu tô recém começando. Então imagina quem não tem noção nenhuma sobre isso. Tu começou lá em 2002 a perceber isso. Isso já faz 23 anos. Isso aí. Então, olha só o quanto tu caminhou por aí, né? Pra tu tá percebendo e vendo desde então que tu precisava se movimentar, que não era só atender. Sim. Né? Então, E deixa eu só contar o final da história. vai lá, eu tô louca pra saber. Fiz o tratamento da paciente, viramos amigas e ela até vinha, quando morava ainda em Lajeado, vinha até nas minhas festas de aniversário. A gente ficou Viraram amigas. Adorei. Adorei. Nossa, que incrível, que incrível. Tá, beleza. Tu atua muito, então, desde lá, tu já começou a perceber que precisava olhar como algo diferente, não é só o atender, né? Mas, além disso, até na tua apresentação antes, tu trouxe muito essa questão da inovação, né? Desse olhar teu diferenciado, que eu confesso pra ti, eu conheço muitos profissionais da saúde, mas a forma como tu lida com o teu trabalho, como tu leva o teu trabalho, como tu te apresenta pro mundo, eu não sei, eu não conheço nenhum outro profissional na tua área que faça o que tu faz, tá? Então, assim, eu queria entender o que significa pra ti inovação dentro da fisioterapia de reabilitação e por que tu foi pra esse lado? Por que essa inquietude relacionada a isso? Necessidade de dar algo melhor para o meu paciente que ainda não existe, né? Então, por lidar no dia a dia com o paciente diretamente, tinha muita coisa que eu disse, gente, mas isso não pode ser assim ainda hoje, em pleno 2000 e tanto. Como assim? Tem que ver. Então, o fisioterapeuta, às vezes, é um pouquinho o professor Pardal, né? Ele faz materiais que não existem, né? A gente faz órtese, a gente faz, enfim, faz placas, a gente inventa coisas e muitas vezes dá certo. Mas assim como você está aqui agora, uma colega, Patrícia Rezende, ela conseguiu hoje em dia ter uma fábrica de placas de órteses que a gente precisa na fisioterapia. Ela é uma grande inovadora dessa área, justamente por sentir a necessidade de que faltavam materiais com tecnologias de materiais, né? Então, um tecido que fosse excelente para a pele, que não causasse assadura, né, que não incomodasse. A pessoa vai usar 24 horas em contato com a pele, precisa ser um tecido gentil, tecnológico, que aceite o suor, que aceite sangramento, que aceite secreção, enfim, tem que pensar em tudo. Tudo, né? Então, essa inquietude que a gente tem, puxa vida, mas e se a gente fizesse tal coisa? Porque a gente tem todo o cenário de uma cirurgia. A gente sabe tudo o que aquele trauma cirúrgico... As dores subjetivas. Isso que vai causar. Então, por que não começar a agir antes? E foi através dessa inquietude que eu comecei a pensar, cara, como é que será que estão fazendo isso lá em sei eu aonde? Aí eu comecei a pesquisar o que estão fazendo, o que estão fazendo nas grandes áreas. E eu comecei, antes de o único hospital da minha cidade aceitar esse tipo de atendimento que é dentro do bloco cirúrgico, levou 2 anos, né? Claro que tudo bem, teve pandemia no meio, né? Demorou um pouquinho talvez por causa disso. Mas levou muito tempo até para os próprios cirurgiões entenderem o que era isso, o porquê disso. Todo mundo achava que era bobagem, né? E até a gente conseguiu comprovar que realmente faz diferença. Hoje em dia existe uma estimativa de que
o paciente hoje está em uma semana, como antigamente estava em um mês. Então, a gente consegue compactar um mês em uma semana. Então, o tempo da pior fase da tua vida cirúrgica vai ser reduzido, vai ser minimizado. Isso é o que todo mundo quer. A tua dor vai ser reduzida, né? O teu desempenho vai ser diferente. Então, se eu não me colocar no lugar do paciente, porque era isso que às vezes eu pensava, e era essa a minha inquietude. Meu Deus, se eu fosse paciente, como é que eu ia aceitar tal coisa? Isso não pode ser possível. Então, essa empatia, o colocar-se no lugar do outro, faz a gente ter, às vezes, atitudes impensáveis, né? Eu disse, gente, como é que eu... né? Como isso? Então, às vezes a gente traz coisas e é um desafio, porque toda inovação, no início tem rejeição. Isso é fato. Até uma frase ficou bonita, né? Toda inovação, no início, tem um grau de rejeição. Então, a gente tem que estar acostumado a ouvir o primeiro não, o segundo não, o 15º não, mas tem uma hora que vai dar. Exatamente. Se tu acredita no que tu faz, se tu sabe que teu trabalho é bom, persiste. Lembra que uma das palavras que eu falei? Perseverança. Essa é uma palavra-chave para quem é otimista, para quem é empreendedor e para quem tem amor próprio, né? Poxa vida, eu quero ser valorizada pelo meu trabalho. Então, eu tenho que fazer a diferença no mundo. Exatamente. Tu sabe, Fer, que dessa tua fala tem várias questões. Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu só quero fazer um comentário antes. Porque quando a gente começou aqui também, lá em 2020, a gente começou a nossa empresa em 2018. Mas em 2020 nós começamos a trabalhar sobre esse tema, experiência do paciente. Era uma inquietude muito forte minha. Eu trabalhava só com essa parte. A gente oferecia a solução de marketing para a área da saúde. Porém, entretanto, todavia, era uma coisa que me incomodava muito. Tu fazer um conteúdo legal, bacana para o profissional da saúde ali, mas quando a pessoa, o paciente, entrava em contato com aquela clínica, ele era mal atendido, ele não tinha um acolhimento verdadeiramente, ele só era mais um. Até que eu descobri que existia a experiência do paciente. Até então, isso eu sabia que mas é o acolhimento, a humanização, se fala muito nisso, mas eu não sabia da existência desse termo, desse conceito, dessa metodologia. Em 2020, então, eu me aprofundei ali no início da pandemia, também me debrucei nesse tema, até que nós nos tornamos especialistas nisso. Então, a gente foi atrás de muito estudo, de muitos cases para isso. E a gente, logo quando divulgou, então, isso, né, que nós agora trabalhamos com a experiência do paciente e tudo mais, eu lembro, como se fosse hoje, algumas pessoas do meu convívio me dizendo, mas Ingrid, isso vai dar dinheiro? Aí eu falei, olha, se vai dar dinheiro ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é que isso aqui tá dentro de mim, é que isso é um propósito que eu descobri que é com isso que eu quero trabalhar por muito tempo, por muito tempo. Porque é realmente algo que me incomoda, dessa questão do olhar para o outro como um ser humano, ter empatia. Essa questão é uma pessoa que tá ali, né? Então, assim, cara, atende bem, faz o teu melhor, entrega o teu melhor. Se tu optou por trabalhar com a área da saúde, te entrega. Se tu optou, tá nessa linha, só vai, mas vai bem feito, né? Isso. E é sobre isso. E eu quero entender um pouquinho mais sobre essa questão do teu trabalho. Quais tipos de cirurgia que tu atua hoje, assim, mais fortemente? Mais cirurgia plástica, outras também? Sim, 99% eu diria cirurgia plástica. Tá? Não exatamente só porque eu quero, mas que pela demanda de cirurgiões é o que chega para mim, né? Alguns encaminham das cirurgias oncológicas, cirurgias de câncer de mama, por exemplo. Alguns cirurgiões onde o trauma é muito grande, que... cirurgiões de Porto Alegre, então que pacientes do interior vão operar em Porto Alegre e sabem que é do Vale Taquari ou Rio Pardo, encaminham para mim, então para fazer esse pós imediato, para dar esse cuidado na parte mais traumática da cirurgia. Então, assim, pouco sim, né? Eu dei o exemplo até esses dias, uma prótese total de joelho, num paciente acima de 70 anos, a gente sabe que o joelho vai virar uma bola de futebol, né? Porque é muito trauma, né? E justamente é aí que eu trabalho, né? Essa é a minha área, a área mais crítica, né? O período mais crítico da cirurgia. Então, poucos ainda acordaram para esse tipo de benefício. Isso beneficia tanto o paciente quanto o cirurgião.
É o que hoje em dia as cirurgias plásticas que eu trabalho até comentam assim, nossa, Fernanda, hoje meu telefone toca muito menos o WhatsApp, né, pedindo se tá certo, se é assim, porque não chega a ser aquele período mais trágico, tu faz ele ser atenuado, né? Então hoje em dia menos reclamações, tô dando suporte, eu tô mais presente, então até a vida de quem tem esse auxílio fisioterapêutico se torna mais fácil, vamos dizer assim. É verdade. Mais tranquila. Com certeza. O profissional que tem esse apoio ali, sem dúvida nenhuma. Tem vários benefícios, né? Sim. Então, realmente é uma inovação. Sim. Muito grande. Sim, inclusive de apoio. Até esses tempos atrás, uma cirurgia estava num congresso fora do estado. E ela disse, Fernanda, eu precisaria que tu desse uma olhada no paciente, porque eu tô com dúvida se é só uma coisa A ou B, né? Tipo uma epidermólise ou se é início de uma necrose, enfim, que tem muita diferença. As condutas são completamente diferentes, se é uma coisa ou outra. E ela confiou no meu diagnóstico, né? E aí que tá, então assim, ó, ter uma equipe coesa, competente, capacitada para, inclusive, dar um diagnóstico, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Dá pra perceber, pela tua fala, pelo jeito como tu comunica, que tu é uma profissional muito... Até porque tu relatou isso também, né? Que tu tem muito essa visão de negócio, muito empreendedora mesmo, na veia ali, né? Mas todo empreendedor assume muitos riscos, né? Tem medos, assume riscos. E eu quero entender, qual foi o maior risco que tu já assumiu hoje na tua carreira, até hoje, né? E valeu a pena ou não? Foi quando, porque eu comecei, né, inicialmente, aí no final da faculdade, eu achei que eu ia trabalhar com pneumologia. Tá. Numa cidade do interior, como Lajeado, para a época, não teria lugar para isso, eu teria que me mudar para grandes centros, porque lá já estava mais evoluído. Eu pensei, mas eu queria ficar em cidade do interior, eu queria ter uma vida mais tranquila, mais pacata. Não tô a fim de ter uma vida urbana, não queria isso para mim. Então pensei, eu vou ter que mudar de área. Mas eu ainda continuava trabalhando como fisioterapeuta generalista, que na época eu não estava bem segura de que lado, para onde que eu ia, se eu ia assumir a pneumo ou se eu iria assumir a dermato funcional, que ainda na época nem tinha nome. E era muito novo, tanto que eu não tive nem essa matéria na faculdade, isso não existia. Estavam começando a falar sobre. Só que, como eu sempre falei com médicos, quando eu tinha pacientes, eles começaram a ter confiança em mim. E daí um falou para o outro, e daí cirurgiões começaram a entrar em contato comigo. Fernanda, tu poderia fazer o pós-operatório da paciente tal? Posso. Sabia pouco, mais ou menos, mas posso. E assim foi indo. Até que eu me dei conta, e aí que entra a resposta da tua pergunta. Eu tive que largar aquela fisioterapia tradicionalista que todo mundo sabia, que todo mundo conhecia, por uma área que ainda era desconhecida, que estava começando a surgir. E eu apostei todas as minhas fichas nessa área, porque algo dentro de mim, como tu falou, dizia que ia dar certo. E eu lembro até dos meus pais falando, mas Fernanda, tu vai trocar o certo pelo duvidoso, mas olha só, tu já tem até contato com a prefeitura, tu já tem tudo seguro, já tem tudo tranquilo, por que tu vai largar tudo isso por uma incerteza? Porque eu tô vendo que é esse caminho que eu tenho que seguir. Algo me dizia. E eu sempre acreditei muito no meu instinto. Na tua intuição. E naquela hora, eu não tinha ainda todo o conhecimento de gestão para gerir um negócio, como hoje em dia, né? Mas foi muito importante eu ter acreditado e ter feito por onde. Porque eu pensava assim, cara, como é que eu vou começar? Eu fiz um trabalho de formiguinha. Vou ir de profissional em profissional dizer como eu posso ajudar. E foi assim que foi crescendo e foi assim que eu me mantive e me mantenho, né, até hoje. Porque a comunicação foi essencial para que o meu instinto tivesse sobrevivência. Perfeito. Se eu não tivesse feito esse serviço de comunicação, com certeza os médicos não teriam nem como sonhar que existia um profissional que trabalhava com isso. Não tinha como. Tanto que, né, gente, vocês precisam saber. Essa fisioterapeuta que vos fala aqui, ela tem um podcast também. Depois ela pode falar, depois tu fala sobre isso também. Tá bom. Porque também é um diferencial, né?
É muito diferente. E é uma das formas que eu entendi que seria uma comunicação democrática, que eu atenderia, que eu atingiria todo e qualquer público, de forma muito democrática. Ninguém precisaria pagar para me ouvir, ninguém precisaria comprar. Então, era ali, tá no celular, todo mundo tem celular hoje em dia. Servir, né, Fernanda? A informação Exatamente. tem que chegar até o futuro paciente, até aquela pessoa que eu nem conheço. Exatamente. Né? Exatamente. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito rico. Porque vai ter alguma coisa que a gente falou que vai ser alguém vai se beneficiar com essa informação. Sem dúvida nenhuma. E na fisioterapia, a gente sabe né, que tem muitos profissionais ainda que só pensam no eu tenho que ter agenda lotada, eu tenho que ter consultório cheio, eu tenho que atender, eu tenho que fazer operação, etc, etc, né? Como que tu enxerga a diferença entre atender bem e ter um negócio sustentável? Então, ainda na época da faculdade, eu pensava assim, vou ter uma super clínica com muita gente trabalhando e tararã. E quando eu fazia estágios em algumas clínicas com muita gente sendo atendida, eu comecei a pensar assim, mas eu não sei se assim eu gostaria de ser atendido. Se eu fosse paciente, eu não gostaria de ser mais um. Eu gostaria de ser atendido como se fosse o único paciente do dia. Eu gostaria de ser atendida com atenção. Eu gostaria de ser atendida da melhor forma possível. E comecei a ver que talvez aquela ideia da clínica mega ultra não era bem para mim. Talvez se encaixe com outros perfis, né? Assim como a gente conversou nos bastidores. Mas o meu perfil é de um atendimento mais intimista, mais acolhedor. Eu prefiro ter um espaço de tempo para atender somente aquela pessoa, aquele um paciente. Então, não se encaixava com o meu perfil. Eu precisava de um atendimento melhor. Então, para eu ter menos pacientes, para eu dar um atendimento de qualidade, eu preciso fazer algum diferencial para manter o ecossistema de funcionamento. Então, com certeza, a primeira coisa eu não vou poder continuar trabalhando com plano. Eu vou ter uma decisão. Foi outra decisão que eu tomei. Tu chegou a atender? Cheguei a atender. Quando eu era fisioterapeuta generalista, eu cheguei a atender por plano de saúde. E há quanto tempo tu já não atua mais com plano? Quantos anos? Vai pedir pra fazer conta, já nem sei. Aproximado, só pra gente ter uma ideia, há quanto tempo tu tá nesse modelo de negócio, né? Isso deve fazer uns 18 anos, mais ou menos. Nossa, faz muito tempo já. Porque se tornava insustentável. E tinha atendimentos continua ainda, né? Que o plano pagava R$3. O máximo era R$6. Então, gente, assim, como é que um profissional vai conseguir pagar cursos, pagar reciclagens, pagar viagem de avião, porque o curso é lá em São Paulo? É insustentável. Eu não ia ter como evoluir como profissional, tecnicamente falando, eu não ia conseguir ter toda a graduação, todo o curso, todos os diplomas que eu tenho hoje, se eu continuasse ganhando R$6 por paciente. Impossível. Por atendimento. Por atendimento, então, nossa, infelizmente, né, eu tive que, infelizmente, porque assim, algumas pessoas eu não pude atender mais, mas eu tive que tomar essa decisão e foi uma decisão que fez toda a diferença na minha vida. Eu consegui investir muito mais na minha carreira, eu consegui investir em mim, e hoje eu sou uma profissional muito mais segura por tudo isso que eu investi na minha profissão. Com certeza. E tô aqui falando abertamente contigo, olhando para a câmera, dando palestras, né? Sou convidada para dar aulas em universidades, justamente porque eu tive condições financeiras de investir no meu curso, no meu currículo. Mas porque tu percebeu isso lá atrás, né, Fernanda? E tu viu que, opa, isso aqui é inviável, isso aqui a longo prazo não tem. Tu já conseguiu perceber lá atrás, conseguiu olhar pra frente. Exatamente. E viu que aquilo ali não ia ter como se manter por muito tempo. Eu trabalhava 12 horas, eu tava sempre cansada. Eu mal tinha dinheiro pra fazer... Pra viver? Pra viver. Eu só pagava conta. Eu disse, eu não quero viver a vida inteira assim. Né? Então, foi uma decisão que eu tomei e eu não me arrependo. Porque hoje em dia o meu paciente valoriza o meu trabalho.
E eu sei que a gente tem muitos espectadores aqui que nos assistem que ainda estão nesse momento de decidir, né? Primeiro tem aqueles que recém se formaram, que daí vão entrar, às vezes acabam entrando pro plano numa forma de desespero, de ter uma forma de captação, né, de não olhar para isso, de perceber que, opa, será que se eu estudar um pouquinho sobre gestão aqui, eu não vou ter um caminho melhor depois, lá no futuro, mas acabam não olhando, porque é uma maneira rápida de tu captar pacientes, né? Sim. Só que daí tem esse momento, quando tu vai trabalhar por 12 horas, tu tá enlouquecido, tu tá cansado e tu não tá conseguindo pagar. Eu lembro que teve um final de semana, eu tava decepcionadíssima, arrasada, eu tava assim... Até cheguei a pensar que eu tava entrando em depressão, assim. E eu olhei pro meu pai, eu lembro disso assim, pai, será que eu nunca vou conseguir sair da casa de você? Será que eu nunca vou conseguir ter condições de comprar um apartamento? Eu tava tão frustrada porque não me sobrava nada. Eu tava tão decepcionada. Porque era incompatível o grau de trabalho que eu tinha com a minha renda. Eu tava tão frustrada, tão decepcionada. Não era depressão, tá? Era uma frustração mas era mesmo. Frustração, era tristeza, era um pesar que eu tinha. Disse, gente, não pode ser assim. Tem que ter uma solução, tem que ter uma outra forma. E foi nesse momento que tu percebeu? Foi nesse momento que eu disse, de tanto bater a cabeça, mas como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, até que me deu um estalo. Cara, eu não posso mais continuar trabalhando por plano. Não vai dar certo, eu não vou sobreviver. Eu vou viver a vida inteira dentro da casa dos meus pais, porque eu não vou ter dinheiro para nem pagar um aluguel. Pelo amor de Deus. E aí que eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão. Uma das, né? Porque quando a gente empreende, a gente toma decisões todos os dias. Por exemplo, quantas vezes a gente vê por aí, né? Não falando da área da saúde agora, mas, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer bolos muito bem, sabe fazer ótimos doces, e ela acaba abrindo uma confeitaria, né? Ela vira confeiteira, ela vai, e aí contrata o primeiro funcionário, contrata o segundo, e aí as coisas começam a não dar muito certo, porque daí ela descobriu que ela vai precisar agora gerir as pessoas, criar processos, não é mais lá daquela forma como ela fazia sozinha, e aí que entra a gestão, e aí que entra esse olhar, né, do que quando tu começa a crescer, ou tu tem que tomar uma decisão, tu vai profissionalizar o teu negócio, ou tu vai se estabilizar e ficar ali, daqui a pouco tá tudo certo, né, é uma escolha. Agora, pra onde tu quer ir? Isso precisa ser visto, isso precisa ser olhado, né? E esse livro traz muito isso. E eu sempre, nesses momentos, eu acabo lembrando até de um case que é a minha mãe. A minha mãe, ela tem um escritório de contabilidade e ela sempre disse pra mim, não, eu não quero crescer, eu quero ser só eu não quero ter funcionário. E tá tudo certo. Ela já conseguiu adquirir muita coisa na vida dela, ela cresceu muito, mas do jeito dela, da forma como ela acredita. No ritmo dela. E eu sempre deixei muito claro pra minha família, pra todas as pessoas ao meu redor, eu quero fazer diferente, eu não quero fazer assim, eu quero fazer do jeito que eu concordo, que eu quero ter esse olhar grande, eu quero ter equipe, eu quero, porque eu preciso disso, porque eu sei que eu sozinha não vou conseguir dar conta do lugar que eu quero chegar, então eu preciso de pessoas, e para pessoas a gente precisa pensar em processos, a gente precisa pensar em liderança, em gestão de pessoas, em empatia, em acolhimento, em como lidar, porque são pessoas, né? A gente tem conflitos geracionais, a gente tem questões, pessoas são pessoas. E emocionais também, né? Mas isso tu fez me lembrar de outra questão até de dicas para quem tá abrindo o seu negócio agora, também que a gente pode falar. Se você pensar pequeno, você vai, né, receber o retorno pequeno. Se você pensar grande, você vai ter um retorno grande. Exatamente. Então, mais uma dica, né? Mais uma frase de impacto. E que eu super concordo. E é tudo sobre mentalidade, né, Fer? Tudo. Mas gente, é incrível isso, assim. Tudo depende do teu ponto de vista sobre algo, né? Então, se eu coloquei essa caneta aqui, e tu vai te irritar, porque essa caneta não podia estar assim, ela tinha que estar assim. Tu vai te irritar, tu vai gerar uma alteração bioquímica no teu sistema corporal, porque isso acontece, quando a gente tá em estresse, isso acontece. E se tu olhar, ela botou assim, tá bom, depois eu ajeito e põe assim. Tudo depende como tu encara o problema. Exatamente. Isso envolve reações metabólicas, reações químicas no nosso corpo, né? E até reações externas, tipo, daqui a pouco tu vai bater na mesa, tu vai gerar um conflito entre quem está por perto, vai gerar coisas desnecessárias. Então, assim, ó,
quanto mais equilibrado emocionalmente, quanto mais a gente desenvolve o nosso emocional, mais preparado para todos os cenários a gente está. Exatamente, inteligência emocional. Inteligência emocional é tudo. É tudo para quem quer empreender. Exatamente. E a cada dia eu sinto que parece que a gente desenvolve um pouquinho a nossa inteligência emocional. Até porque quem começa a se destacar, começa a receber pedradas, como disse uma professora minha, né? Então a gente até aprende a se blindar para não receber as pedradas, que é uma maneira, né, de falar comentários negativos, pejorativos. Os problemas, né? Problemas, enfim, pessoas com inveja e mundo afora. Então a gente se blinda também em relação a isso e segue. Porque se eu vou me comover com algum comentário de alguma pessoa que não faz nada, mas tem inveja, meu Deus, eu não vou pra frente nunca. Não, exatamente. Bom, teria muitas coisas pra eu falar sobre tudo isso, mas a gente também tem que seguir uma pauta aqui, porque tem muitos conteúdos legais também pra gente compartilhar. Vamos ser mais objetivos. Gente, assim, muitas coisas, muitas coisas. Se tu tivesse que hoje, eu sei que assim, tu é uma pessoa que é muito reconhecida pela tua personalização do teu cuidado e pela escuta, tu pratica muito a escuta ativa, né? Sim. Dá um exemplo pra nós, Fer, de como que tu aplica isso no teu dia a dia lá no consultório. Lá na tua clínica. Proporcionando o bem mais precioso para os meus pacientes. O tempo. Eu paro tudo que eu tô fazendo para atender eles. Eu não atendo celular. Eu não olho, aliás, computador nem tem lá no consultório, porque é dedicação exclusiva ao paciente. Então, o bem mais precioso, que é o tempo, eu estou dedicando todo o tempo, o meu tempo para o meu paciente. Essa é uma das primeiras coisas, né? Então, a escuta é realmente extremamente necessária, até para entender o que está se passando na cabeça do paciente. É verdade. Né? E nada como o tempo para o paciente se abrir, né? Para poder falar ou dos seus medos, das suas angústias, ou de alguma dor que ele está com vergonha de falar. Mas se a gente der esse espaço, se eu vou atender com pressa, com certeza não chega a 1/3 do que ele poderia me falar, e até de avaliações e diagnóstico que eu poderia fazer com a fala que ele não me trouxe. É sobre conectar, né? Se conectar com o paciente. É sobre conectar, é sobre pessoas, exatamente isso. Então, se você der o seu tempo para o paciente, nem tem mais o que falar. Porque tu tem que estar presente ali, né? Exato. De verdade. De corpo e alma. Exatamente. Não é só presente ali. Sim. Mostrar, tá olhando, mas tá pensando lá no boleto, lá na viagem que vai isso fazer. Aí. E tá ali. Sim. De fato, tá ali para aquela pessoa. Então, até né? como eu te disse, tudo bem, eu posso ter ali o cafezinho com o chocolatinho personalizado, eu posso ter uma carta de cafés para a pessoa escolher, eu posso ter o cheirinho personalizado que hoje eu tenho, eu posso ter tudo personalizado, tudo para mimar o meu paciente, que eu adoro mimar meu paciente. Eu acho que eu vou ter que ir lá um dia desses. Ser mimada. Mas se eu não me dedicar ao meu paciente, ele não vai voltar. Ele não vai ter essa experiência de excelência que eu gostaria que ele tivesse. Exatamente. É sobre isso, né? É sobre olhar a pessoa como ela é pessoa. Até porque o teu paciente, como tu falou, né? Tu tá com ele num período super traumático. Tu tá com ele ali, num período que possivelmente, como a maior parte é cirurgia plástica, ela foi ali para realizar um sonho, né? Fazer um implante de silicone, fazer a barriga nova, sei lá, é um sonho. Muitas mulheres têm esse sonho. Só que daí ela faz, e daí depois vem os traumas, né? Exato, e vem as dificuldades, as dores. E aquele período ela tá muito instável emocionalmente. Fragilizada, muito fragilizada. E o saber acolher isso de verdade, né? Sim. Existe uma grande diferença entre atendimento simpático, né? E oferecer um atendimento empático, né? E o que tu percebe, assim, que faz a diferença pro paciente se sentir cuidado? Posso até falar um case Me aqui. conta. Gostamos de Sabe case. aonde eu percebi essa diferença? Quando eu atendi médicas como paciente. Então, foram momentos onde elas estavam fragilizadas, onde elas estavam também, né, vou falar de 3 casos em especial, onde elas estavam também decepcionadas por não ter tido aquele atendimento que elas gostariam, por
o pós-venda não ter sido tão bem feito, porque foi tudo muito bem até o momento da cirurgia. Depois da cirurgia, o médico se irritava com qualquer pergunta, qualquer ligação, qualquer coisa. Tipo, pô, espera semana que vem, espera a tua consulta chegar, que tu já tá me ligando hoje de novo? Só que era dúvida daquele dia, né? Era uma coisa relevante que ela precisava saber para arrumar naquele dia, ela não teria como esperar. Então, assim, várias pacientes, e falando dessas 3 em especial, eu atendo vários profissionais da saúde também como pacientes, mas falando dessas 3 médicas que eu atendi como pacientes, as 3 tiveram casos de choro, de decepção com o atendimento do médico, por não ser tão afetuoso no pós-operatório, na fase onde elas estavam fragilizadas. Então, a gente até tem que entender um pouco de psicologia do paciente nessas horas, né? Tu tem que ser um pouco de psicólogo ele também, né? Bastantes vezes, né? Mas entender que eu também não posso só estar ali para acalmar a pessoa, eu também tenho que fazer meu trabalho. Então, a gente tem que mesclar o acolhimento, o acalmar, com conseguir dar andamento no atendimento, porque afinal eu tô ali por uma função, né? Exato. E como eu tenho este tempo, eu consigo dedicar este tempo à paciente. E é abissal a distância entre como ela entra e como ela sai do consultório, né? Porque ali ela foi ouvida, ela pôde chorar, porque em casa ela não quer chorar na frente do marido, né? Porque ela tem vergonha de dizer que o colega não foi legal com ela, né? Ela não pode aceita. ser ela. Se despide todas as... Isso, Então, isso já aconteceu, né? 3 vezes, tenho esses 3 casos. Não vou agora colocar no tempo, mas realmente de decepção, né? Mas isso, né, Fer, só acontece. A pessoa só vai realmente se abrir pra ti nesse nível se ela sentir confiança, né? Sim, se ela claro. atribuir a confiança a ti como profissional. Com certeza. E isso tá intrinsecamente ligado à tua comunicação. Sim. A forma como tu comunica, a forma como tu demonstra a segurança do teu conhecimento, a segurança do procedimento que tu vai fazer, como tu demonstra que tu estuda sobre isso, que isso tu não aprendeu ontem, que vem de anos aprendendo, contribuindo, experienciando, enfim, né? E aí entrando nesse tópico comunicação, né? Hoje tu é uma fisioterapeuta que tem um podcast, que tá sempre produzindo muitos conteúdos, e eu fiquei muito surpresa, inclusive, porque quando nós nos conhecemos lá no Gramado Summit, ela tava metendo ficha na gravação, e gravando podcast, e gravando os conteúdos. E realmente é algo muito diferente de ver um profissional da saúde, como a gente está acostumado a ver, e que acaba sendo muito tímido por vezes, né? Ou tem vergonha, o que as pessoas vão pensar? Como que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Então acabam perdendo muito tempo com pensamentos que daqui a pouco não vão levar a lugar algum, e tu, em contrapartida, vai lá e faz, né? Mas a gente vê muitos profissionais, colegas teus aí, com receio de se comunicar nas redes sociais. E aí eu pergunto pra ti, foi sempre assim, essa desinibição na frente das câmeras? Não foi? Como foi esse processo de colocar tua voz no mundo, Fer? Conta pra nós. Sabe que esses dias, conversando com a Luísa, que foi quem criou a minha identidade visual, ela disse, nossa, Fer, tu viu a diferença? Não tinha uma fala tua, não tinha uma foto tua nas tuas redes sociais. Primeiro que até 2019, 20, por aí, eu não tinha nem Instagram. Tá tudo certo. Eu tinha só Facebook. E olhe lá, eu não conseguia nem alimentar ele direito. Eu não tinha nada. No máximo, eu tinha um registro lá de vez em quando sobre alguma coisa do meu trabalho. Mas eu não me expunha, eu não me colocava à mostra, sabe? Até porque eu dizia, não, as pessoas têm que saber do meu trabalho, não de mim. Tu falava isso? Falava, mordia a língua. Eu não acredito, eu achava que tu não falava. Não, eu falava isso sim, mordi muito a língua. Porque eu achava que não era assim, as pessoas não precisam saber de mim, a minha vida pessoal não interessa, só o meu trabalho. E quando chegou a pandemia, né? E aí? Tudo parou. E eu lembro da Luísa dizia, Fer, faz vídeos para as pessoas saberem o que é, para propagar o teu trabalho, que ele é diferente. As pessoas, é impossível. Aliás, meu Instagram foi criado por uma blogueira.
Porque ela disse... Não foi criado por ti. Não foi criado por mim. Porque é pela Júlia Tetinsky. Ai, adoro. A Júlia era minha colega da faculdade. Sério, olha ali, ó. Não sabe. Júlia. Minha mãe dos gêmeos. Sim, Eu adoro. A exatamente. Júlia, já trabalhei com ela também. Nossa. A Júlia, então, na época, eu chamava ela assim, né? Mas a Júlia é muito mais que isso. Ela é maravilhosa. E a Júlia, então, que disse, Fer, as pessoas precisam saber que o teu trabalho existe. Incrível. Daí eu disse, sim, mas sempre os médicos encaminharam meus pacientes, eu tenho uma clientela, minha agenda tá cheia, olha aqui, ó. Sim, Fer, mas é aquela pessoa que precisa do teu trabalho e não sabe que tu existe. Vai pra rede social. Eu disse, mas eu não consigo nem alimentar minha rede social e tu tá querendo mais uma. Tá, Ela, mas é só tu pagar alguém pra fazer, deu. Eu não tinha Tem essa pensado possibilidade. Então, daí aí que... E tudo no início da pandemia. E tudo ali... Não, isso foi Antes da Júlia, ainda. foi antes. Tá. E daí eu disse, tá. Enfim, a Júlia, acho que foi em 2019, 18, por aí, que ela até criou o Instagram, mas teve um dia que eu liguei pra ela, Júlia, como é que se mexe no Instagram? Como é que posta uma foto? Eu nasci aqui? na década de 70, Júlia, eu não sei fazer isso. E daí foi muito engraçado, ela dava risada, né? Mas foi muito bom, porque eu já tinha a rede, eu já tinha o Instagram, já tava começando, aliás, tinha o Facebook, tava começando no Instagram. E daí tanto ela quanto a Luísa me disseram, tu tem que ir para as redes sociais falar sobre o teu trabalho. Não interessa se tu vai ter paciente, não vai. Se vai ter cirurgia, não vai. Tu tem que começar a comunicar até para perder o medo da câmera. Porque eu sempre dizia assim, ó, me convida para uma palestra com 400 pessoas, mas não me põe uma câmera na frente. Tem muitos profissionais eu que falam vivia isso. falando Conheço isso. esse papo. Aí, o que eu comecei a fazer? Já que tá bom, então, vou ter que dar o braço a torcer. Vou ter que começar a fazer vídeo. Eu botei uma meta pra mim. Todos os dias antes de sair do trabalho, eu tinha que gravar 15 vídeos, não pra postar, Tá. mas pra ir olhando e dizer, isso tá uma bosta. Desculpa, não sei se eu posso falar a palavra. Pode, tá liberado. Gente, não, isso tá horrível. Meu Deus, você tá falando muito sério. Mas é que eu me preocupava em falar tecnicamente. Tá, correto. Correto. Tá. Da E informação que depois tu correta. viu que, na verdade, não precisava um tecnês. E eu tava falando assim, que nem uma múmia. Eu não respirava, eu não mexia, eu não me piscava. Comunicação não verbal não existia. Nossa, assim, era horrível. Eu odiava meus vídeos. Mas eu fiz, até eu começar a falar descontraída, mexer no cabelo, falar com a câmera aqui na cara. Levou um tempinho, mas eu precisei gravar 15 vídeos por dia para apagar todos depois de ver, né, de visualizar. E identificar os meus erros, porque eu sou super crítica. Tá, contigo. Comigo mesma, né? E começar a identificar. E até eu realmente estar familiarizada com a câmera. Não foi do dia para a noite, né? Então, outra dica para quem tá começando. Seja, é treino. E é treinável. É treinável, né? Então, eu me dediquei aos treinos. E eu comecei a explorar ambiente, luz. Aí eu descobri que falar em pé pra mim era melhor no início. Você sentia mais porque à eu tava vontade. mais solta, eu conseguia gesticular. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Cada um né? acha o seu jeitinho. Exato. Enfim, então, não estou a expert, mas estou bem melhor na minha caminhada. Estou, né, evoluindo. Ainda posso evoluir mais, com certeza. A gente tá sempre evoluindo. Né? A gente tá sempre evoluindo, mas eu me impor a esse treinamento diário fez toda a diferença. Toda a diferença. Nossa, isso é incrível. E o que não me deixou desistir, desculpa te interromper, pode falar. foi a vontade de comunicar o trabalho diferenciado que eu faço. Porque se eu não tivesse essa vontade dentro de mim de comunicar esse trabalho diferente que eu exerço, talvez eu não teria nem motivo para estar de frente às câmeras. É verdade, né? Tem que ter uma coisa muito maior, aquela inquietude ali, né? Isso aí. Porque senão eu vou falar pra quê? Pra quem? Talvez seja, talvez, sabe, Fer, às vezes eu penso assim, mas por que fulano, que a princípio sabe tanto, não joga essa sua voz ao mundo, né? Talvez não tenha ainda esse algo a mais ali fortalecido dentro de si. Ou não despertou. Falta autoconhecimento muitas vezes. Ou talvez ele não se sente... Porque assim, se parar de frente às câmeras e falar, sabe-se lá pra quem, tu não sabe quem tá ouvindo. É bem Tanto desafiador. pessoas boas, quanto pessoas más podem estar ouvindo. Isso aí. Então, tu tem que ter um preparo, como eu digo, pra receber pedradas, né? Porque elas vão acontecer. Infelizmente, o mundo hoje é muito cruel nessa parte, porque tu tá querendo ajudar as pessoas que tu nem conhece, falando uma informação relevante,
E pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com esse cenário, começam a criticar. Tu já teve teus primeiros haters? Nas redes? Já tive. Então já tive. É ótimo. Isso é um sinal de que tá evoluindo. Tá atingindo novas camadas aí. Tô incomodando. Tá incomodando. É isso que importa. Tá, eu quero falar, antes da gente entrar num quadro que a gente tem aqui, que é o 981 Pergunta, eu quero falar sobre algo que eu vejo que tu é muito forte em ti. O networking. Tu é a mulher do networking. E eu percebi isso também lá no Gramado Summit, né? Eu vi que o quanto tu vai fazendo conexões, o quanto... E aqui a gente antes conversando nos bastidores, o quanto tu é muito estratégica nisso, né? E tu tá sempre olhando lá pra frente, tu tá percebendo isso, tá se conectando com as pessoas. Algo que muitas vezes, muitas pessoas não têm. Isso é um diferencial teu. Eu vejo que... E eu percebo que, pra mim, o networking foi um fator de impulsionamento em muitas coisas, em muitas questões, tá? Por exemplo, estarmos no Gramado Summit foi algo que o meu networking permitiu eu estar, né? Assim como o teu também, né? Foi essa possibilidade que nos conectou, senão nós não teríamos nem nos conhecido até então, né? Como que é pra ti isso? Como que é o teu dia a dia? Como é que é essa troca? Como que isso tem impactado o teu crescimento? Fala sobre. Quando eu fiz o Empretec, eu lembro que tinham testes que a gente fazia para ver que perfil que a gente tinha, né? E eu descobri que eu era a ponte, né? Eu sempre sabia quem podia ajudar alguém, né? E nesse meio de networking, a gente precisa muito se ajudar. A gente é uma rede, né? Então, tenho alguns grupos de networking que eu participo e sempre ali alguém assim... gurias, vocês sabem de tal coisa, sempre alguém sabe alguma informação para passar. E isso é muito importante, né? Tanto quem sabe quem pode ajudar, né? Tipo, até esses dias quando eu tava falando com a Maria Silveira também, ela disse, às vezes eu não sei, mas eu sei que lá em tal lugar, ela até citou, Japão, em Tóquio, eles estão fazendo experimentos com esse tipo de trabalho referente a essa doença e estão tendo resultados promissores, ainda não tá, né, 100%, mas está perto de chegar aqui. Cara, fantástico. Eu já sei que existe luz no fim do túnel, sabe? É sobre então, isso. é sobre isso. E eu vi que é através do networking que as pessoas sabem que o meu trabalho existe. Isso já começou lá quando eu me formei e eu fui trabalhar naquela cidadezinha que eu te falei de 3 mil habitantes, onde não tinha internet. Aliás, não tinha nem rede de celular lá naquela época, também não tinha nada. E... como é que eu vou fazer para as pessoas saberem que eu existo? Bom, fiquei pensando. Como é que as pessoas se encontram aqui? Eu comecei a perguntar. Às vezes tem na praça, nos grupos, eu disse, que grupos? O grupo dos hipertensos, o grupo dos idosos, o grupo das gestantes, tem o grupo dos sindicatos trabalhadores rurais, comecei a frequentar os grupos. Sim, era a tua cara. Comecei aí, né? Eu tinha que falar, eu ia lá e fazia uma propaganda para a fisioterapia. Eu dizia, gente, olha só, eu tô começando a trabalhar aqui no município, eu sou fisioterapeuta e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que a fisioterapia pode ajudar vocês. Para eles também, no início muitos me confundiam com massagista, né? Isso era normal, clássico, né? né? A gente tem que quebrar isso. Então, eu queria mostrar para eles que eu poderia estar ali disponibilizando uma ajuda caso alguém precisasse, né? Tu tá ali para servir. Eu tava ali para servir. Pra e daí sempre assim, eu tenho um sobrinho que, né, aconteceu tal coisa, de repente tu pode ajudar. A outra, é mesmo, fulano, a tua vizinha, né? E assim a rede começou, né? E eu comecei. E assim, falava com as... agentes comunitários de saúde. Gente, aí eu comecei, a estratégia, né? Tudo estratégia. Vamos fazer uma reunião para eu falar o que a gente pode ajudar. Eu dava dicas de elas, por exemplo, quando ir na casa de uma puérpera, então que tá um bebê, conseguir identificar se o bebê tava na fase certa, se não tava com atraso no desenvolvimento motor, né? Se não tinha que levar para um pediatra, neurologista, enfim...
começar, assim, coisas básicas para identificar que nunca ninguém tinha dado dicas, treinamento ou coisas do tipo. Então, elas também, desta forma, propagavam a ideia do que eu poderia e como eu poderia ajudar. Porque tu, na verdade, ajudou, tu contribuiu com elas antes de querer algo em troca. Sim. Né? Tu foi interessante antes de ser interesseira. Falou que tudo. É o grande ponto. Quando a gente fala em networking, né? Isso, é sobre isso. E dentro de toda essa tua trajetória, Fer, eu percebo que tem muita evolução, né? Tu estava dizendo que eu já mordi minha língua, e ali, olha só, o quanto tu já evoluiu. E hoje tem até um podcast. Então, né? É muita evolução, percebendo as coisas e assim, não é agarrada. Não, mas eu nasci assim, a síndrome da Gabriela lá. Não, tu percebe uma coisa, tu rapidamente já muda e vai evoluindo. E dentro disso, é um princípio de desenvolvimento de habilidades, né? Qual habilidade tu percebe assim, que tu mais precisou desenvolver para tu crescer na tua carreira? Até para os espectadores aí que estão nos assistindo. Que eu precisei desenvolver em mim? Realmente eu acho que foi essa a minha comunicação frente às câmeras, eu comunicar para as telas. Esse foi um desafio enorme para mim. E tu sente muito mais a questão das câmeras do que com o próprio paciente? Ou com as pessoas no offline de forma geral? Não, eu tinha no início uma barreira gigante com as câmeras. Eu tinha na verdade, era um bloqueio, eu tinha uma resistência. E era seríssimo mesmo, né? Então, eu penei bastante, foi... Por isso que eu disse, eu tive que fazer algo para superar isso, foi uma superação. Para mim, isso foi um grande desafio. Porque falar, eu sempre consegui comunicar o que eu queria. Tanto para o paciente, quanto para, às vezes, comunidades, enfim. Mas a câmera foi um desafio enorme, gigante. Tanto que esses dias eu resgatei, em 2012, a TV local lá da minha cidade tinha um quadro que era saúde e bem-estar, em 1 minuto. Eu tinha que dar dicas em 1 minuto. Gente, eles já sabiam, eles vinham 1 hora gravar, porque eu fazia umas 47 vezes para gravar 1 minuto. Meu Deus do céu, eu não conseguia. É difícil, né? Mas é aquela coisa, tu foi lá, treinou... Os 15 vídeos por dia, colocou uma meta, tava claro isso pra ti, que tu precisava evoluir nisso. Foi lá e fez. E aí tá aí, né? Que nem tu falou, precisa evoluir, todos nós precisamos. Sempre a gente tem pra evoluir, sempre. Eu mesma, eu não sou profissional da saúde, apesar de trabalhar há 16 anos com a galera da área da saúde. Mas eu sou por formação comunicadora. Muitas pessoas sempre me falaram, Ingrid, eu não dava muita bola, tu tem essa questão da comunicação muito fluida contigo, e eu achava que não, porque eu sempre tive uma autoestima muito baixa, a tal da síndrome da impostora. E quando eu comecei agora na própria empresa, que eu precisei também me desenvolver e falar para as câmeras, né, hoje, claro que é muito mais fácil, porém, tem muito a evoluir. Então, quando eu me assisto e quando eu olho... Ontem mesmo, eu estava revisando um episódio de um podcast que vai no ar daqui uns dias, e aí eu percebi, gente, quanto eu falei de vícios, de linguagem, e quantas coisas eu posso evoluir, e é exatamente nesse momento que a gente percebe, que a gente toma consciência pra gente poder evoluir. Só que se a gente nem se olha, nem se percebe, como que a gente vai evoluir? A gente nem sabe como a gente se comunica, né? E no início eu postava e saía correndo, como falavam, No início tem que ser assim. No início tem que ser assim. Depois Mas não. eu precisei fazer análise crítica para justamente corrigir vícios de linguagem, postura, enfim, até vestimenta, o que eu estava comunicando com o meu visual, até isso, né? Tudo. Então, muita coisa a gente consegue fazer análise crítica. Muitas vezes eu olho hoje em dia vídeos que eu já fiz, até recentes, eu já vou ver várias críticas. Diferente. Mas hoje, o que vem logo na minha mente? Fernanda, não te estressa. A informação foi passada. Isso aí. O que o paciente, o que a pessoa, o espectador precisava ouvir, ele ouviu. Isso aí. Aí exatamente. eu me acalmo. E melhoro para a próxima. E aperfeiçoa. Esse é o ponto. Tá sempre nesse ciclo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. Isso aí. A gente tem um quadro aqui que se chama 981 Pergunta, tá? A gente adora esse quadro. O que significa? São 9 perguntas que eu vou te fazer. Então, 9 perguntas que eu vou te fazer. Com 8 segundos que eu vou te dar pra responder. E tu tem que responder em uma palavra. Que é o mais desafiador, tá? Tá louco. Porque eu sei que a gente acaba sempre querendo falar uma frase, uma coisinha um pouco mais estruturada. Então,
Ai, Assim, Jesus, tá? que desafio. Podemos começar? Uma pessoa que gosta de falar, isso é terrível. Isso aí também é um exercício de comunicação. Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta, então. Uma palavra que define inovação na saúde. Fazer diferente. Tá, falei duas. 2 palavras, é uma só. Tá. Fazer diferente, eu falei, né? Ser Tá. diferente, tá. Diferente. Diferente. Tá, ok, vou aceitar. Tá. Pergunta 2. O maior medo dos pacientes no pós-operatório? Morte. Forte. Pergunta 3. Um hábito que mantém a tua energia? Música. Que legal. Pergunta 4. Uma referência profissional que te inspira? Uau. Aí é cruel, porque eu tenho várias. Escolhe uma. Meu Deus. Mari Altomari. Tá. Não conheço, porque imagino que deve ser da tua área. É. Tá. Pergunta 5. O maior erro que um profissional pode cometer com um paciente? Como é que eu vou te dizer, tipo, Uma palavra. desdenhar as suas queixas, enfim, Tá. né? Não dar bola, não... Entendi. Desdenhar. Desdenhar. Pode ser um resumo Tá. do que tu falaste. Pergunta 6. Um lugar no mundo que tu ainda quer conhecer? Já fui, mas não fui lá. Eu tenho um lugar da França que eu quero ir, que eu ainda não fui. Qual é a cidade? Qual é o local? Agora para falar. Museu de Giverny. Tá. Pergunta 7. Uma palavra que define experiência do paciente. Experiência do paciente. Abraço. Ai, que lindo, é verdade. Pergunta 8. Um aprendizado do Gramado Summit em uma palavra. Bah! Tinha que ter essa, né? Euforia. Meu Deus. Verdade. E a última pergunta, mas não menos importante, pergunta 9. Sucesso pra você é? Veio felicidade, veio várias palavras, veio entusiasmo. Escolhe veio... Sucesso pra mim é Acabou o teu paz. tempo. Paz. Estar em paz comigo mesmo, porque eu fiz o que eu queria fazer. Nossa, Por isso eu escolhi que paz. profundo isso. Isso é muito profundo. Estou em paz com o meu propósito. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu entreguei o meu melhor. Isso aí. Eu estive presente, eu ouvi Isso. com escutativa, Uhum. né? Eu fiz o meu melhor, Exato. eu estudei, eu fui atrás, comuniquei e entreguei. Tu entendeu o que abrange a palavra paz Muito. nessa resposta? É tudo isso. Exatamente. Paz com a minha isso. consciência que eu fiz tudo o que eu poderia fazer, tudo que eu poderia entregar. Para aquela situação. Exato. É exatamente sobre isso. E é algo que eu acredito muito nisso também, sabe, Fer? Da gente tá sempre buscando, indo atrás, estudando e oferecendo o melhor e saber que cada pessoa é única, tem uma dor, tem uma questão diferente ali, de tu escutar verdadeiramente aquela pessoa e de tu passar pra ela, olha, de acordo com o meu conhecimento, o que eu indico pra ti é isso, isso e isso. Se a pessoa vai fazer ou não, daí não tá mais na minha responsabilidade, na minha alçada. Porém, eu mostrei pra ela, e daí vai da responsabilidade. Uhum. É a mesma coisa, né? Tu, né? Os teus pacientes ali, eles precisam também se cuidar, eles precisam ter determinados cuidados, questões ali que eles precisam olhar nesse pós-operatório, senão pode envolver e pode impactar o teu trabalho. Sim. O teu, da médica, enfim. Lembra que no início da nossa fala a gente falou sobre tudo é uma questão de escolha? A gente tem que optar. Desde a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, o pensamento que a gente tem, às vezes vem pensamentos ruins, a gente opta por deixar ele de lado. Então, a informação, ela precisa ser passada. O paciente vai optar por seguir ela ou não. Exatamente. Mas eu estou em paz com a minha consciência quando eu passei a informação. Exato. O problema é que quando a gente não comunica, quando a gente não usa essas ferramentas lindas, né, que a gente tem, estratégicas, para comunicar. E daí eu acho que a gente não tá fazendo nada, mas a gente não tá fazendo por onde para ter essa paz interior. Perfeito. De, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer. Isso aí. Né? É sobre então, isso. é sobre
isso. Isso me fez lembrar uma questão que a gente viveu há pouco tempo aqui também, de um projeto que a gente se envolveu, e eu sempre disse para a equipe também, eu quero até o final ter a minha consciência tranquila de saber que eu fiz tudo que eu podia fazer para esse negócio dar certo. E foi assim que eu fiz. Não tiveram noites mal dormidas, tiveram, né, assim, alimentação ruim, falta de exercício, teve, mas eu tenho certeza que para aquela ocasião eu dei o meu melhor. E foi o que aconteceu. Foi o meu melhor que eu entreguei e assim, o resultado que eu colhi também foi ótimo. Só que para isso eu me dediquei, eu senti também, para ter esse sentimento de paz ao final. É sobre isso aí. Fer, eu quero que agora tu apresente aí para as pessoas um pouquinho do teu podcast também, o que tu fala lá. E eu quero que tu apresente para as pessoas aonde elas podem te encontrar, né? Sinalize para elas ali, fale, se venda o teu peixe. Tá certo, gente. Então, o meu Instagram é fer.grum.rosa, porque Fer é uma forma mais intimista de me chamar, né? Não precisa chamar de doutora, tá tudo bem. O meu podcast se chama Pós-e-Cast, também é encontrado no YouTube e no Spotify. Respondo perguntas e anseios por WhatsApp que tem disponível lá na rede social e também através do Instagram. Confesso que Facebook acabo não tendo tanto tempo para, né, conseguir responder as demandas, mas eu respondo muito bem em WhatsApp e Instagram. E o meu podcast, ele tem ele também é voltado para a saúde, mas não só conversando com médicos, como era inicialmente a minha ideia. Eu também evoluí o objetivo e o princípio do meu Instagram, do meu podcast, que foi gestão em saúde, inovação em saúde, conversar sobre comportamento voltado à saúde, né? Então, comportamento feminino. Agora, eu gravei o segundo, agora com uma psiquiatra, para falar sobre comportamentos frente a cirurgias. Em março foi voltado basicamente ao comportamento feminino mesmo, com a parte Pontaut. Então, já falei com diversos, tem outros planos vindo por aí também, tem muita coisa nova. Vou anunciar nos próximos eventos sociais, né, de mídias sociais também. Com certeza tu vai estar sabendo de primeira mão. Que tem uns projetos muito bacanas surgindo por aí e tenho certeza que vai impactar de forma super positiva todas as pessoas que estão buscando por isso, que agora eu não posso falar. Tá, legal, olha aí, ó, largou a curiosidade, deixou a gente aqui. Vão me seguindo, vão me assistindo, que em breve vai estar nas redes. Em breve novidades. Que incrível, Fer, foi conversar contigo, foi sentir esse teu, ver aqui, né, ver no olho, o brilho do teu olho quando tu fala sobre esse teu trabalho, sobre aquilo que tu ama, sobre o que tu desenvolve com tanta paixão, com tanta presença. E aí o resultado ele vem, né, a consequência é crescer, sim, mas acima de tudo é se conectar com os pacientes, é perceber que são pessoas que estão ali do teu lado e óbvio que tu vai crescer. Isso é natural, não tem como não acontecer, essa consequência não tem como ela não acontecer. Eu quero te agradecer do fundo do coração por tu ter vindo, dedicado o teu tempo, que a gente sabe que é tão precioso, ainda mais no segundo semestre do ano, que é tanta correria, né? Sim. Vir de Lajeado aqui pra Santa Cruz, então obrigada de coração. E foi um episódio incrível, onde eu amei, que agora a gente já tem aí pros próximos, né? Ai, exatamente. Até pra falar desses outros projetos aí. Com certeza. A honra foi minha, o prazer foi meu. Que o teu podcast tenha muito sucesso, que ele atinja muitas pessoas que estejam realmente conectadas e precisando saber, que essa informação chegue para as pessoas e faça a diferença na vida das pessoas. E aí sim, a gente vai ter aquela paz que a gente falou de conseguir até além do que a gente tinha se proposto a fazer, né? Então é muito lindo isso e obrigada por me fazer ser parte de tudo isso. Imagina, a honra foi minha aqui de receber
você aqui nesse espaço que eu gosto tanto de trazer profissionais que eu admiro e com certeza tu é uma delas. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. E muito sucesso pra ti, cada vez Amém. mais em todos os teus projetos, Pra em nós. tudo que tu te propõe a fazer. Obrigada mesmo, viu, Fer? Obrigada. E pra ti que estava conosco até agora, eu tenho certeza que foi um momento de muitas reflexões, de muitos aprendizados. Eu espero que tu tenha ficado o episódio inteiro com um bloquinho aí, uma caneta anotando, porque muitas dicas preciosas que tu pode levar pra tua vida, não só pro negócio da área da saúde, né, como ela mesma falou. Eu agradeço por tu estar aqui comigo, eu desejo que tu esteja conosco também nos próximos episódios. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio, até mais!